Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de AFO, Orçamento Público, professora de Finanças Públicas, todas essas nomenclaturas que vocês adoram. Bom, já se inscrevam no canal porque eu falei para vocês que a gente ia bombar em aulas a partir de agora no YouTube. Então, você que se prepara para concurso, concurseiro, a concurseira que se prepara aí para os concursos, tanto do CNU, como concurso dos TCEs, o concurso do Tribunal Superior Eleitoral, concurso do MPOG, STN, concurso do TCU, seja qualquer um desses concursos, os assuntos que a gente vai abordar dentro do meu canal vai servir para vocês. Então, a gente vai abordar muita teoria legal, a gente vai abordar, por exemplo, episódios de leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos abordar assuntos que envolvem aí a Lei Complementar 200 de 2023, ou seja, leis que são novas, que tem muita coisa para se falar, muita coisa para se aprender em relação a essas leis. E a gente vai falar assim aqui durante ao longo das nossas semanas, tá? Hoje eu preparei para vocês ciclo orçamentário. Por quê? Porque ciclo orçamentário foi um assunto demandado por uma aluna nos comentários aí dos vídeos que eu tenho postado aí no YouTube. E é por isso que é interessante vocês colocarem nos vídeos, ali nos comentários, o que vocês querem. Porque se vocês colocarem, professor, eu quero tal assunto, eu quero que você fale sobre isso, eu vou colocando no projeto e a gente vai falar ao longo das semanas, tá bom? Então, é importante vocês trazerem a demanda para que o canal fique à cara de vocês. Porque é importante nós trazermos aqui realmente algo que seja útil a você na sua preparação e que venha aí trazer a sua aprovação, tá bom? Trazendo esse breve comentário aqui, eu já peço para vocês dar aí seu like, fazendo um papo aqui de blogueira e se inscrever no canal que vai ser bem interessante. Bom, hoje é ciclo orçamentário, a gente vai dividir em duas aulas, então na aula de hoje a gente vai falar principalmente das duas primeiras etapas do ciclo orçamentário, que é a etapa de elaboração do projeto de LOA e a etapa de análise e aprovação desse projeto de LOA pelo Poder Legislativo. E na próxima aula a gente vai falar da parte de execução orçamentária e financeira e também controle e avaliação, tá? Então fiquem antenados. O que eu vou dar nesses dois vídeos é o que mais cai em prova. Lembrando que ciclo orçamentário é um assunto que despenca em prova, então todas as bancas adoram ciclo. Todos os concursos caem em ciclo, então aí se você está estudando para o concurso do Tribunal Superior Eleitoral unificado, se vocês estão estudando aí para o concurso de TCEs, TCU, está estudando para o concurso nacional unificado, principalmente bloco 6 e 7, nós temos aqui sim o nosso queridíssimo ciclo orçamentário, tá bom? Então vai ser bem interessante. No edital de vocês, ele pode vir com o nome de ciclo orçamentário ou pode vir com o nome de processo orçamentário. Qual dos dois é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Então, às vezes, a banca coloca, por exemplo, ciclo orçamentário e processo orçamentário. Às vezes, coloca até os dois. Mas, quando vier processo orçamentário, ciclo orçamentário, vocês têm que saber que tem a ver ali, um assunto ali muito semelhante, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Ciclo orçamentário, pessoal, primeiramente eu quero dizer para vocês que o ciclo normal, ele é composto de 4 etapas. E o ciclo normal, ele trata das etapas da LOA, Lei Orçamentária Anual. Ou seja, a primeira etapa é a etapa de elaboração, a segunda etapa é a etapa de análise e aprovação do projeto de LOA e a terceira etapa, execução, a quarta etapa é controle e avaliação. Esse é o ciclo normal, é o que as bancas costumam cobrar. Só que existe um ciclo ampliado, ele é queridinho do CESP principalmente. E nesse ciclo ampliado, ele vai desde o PPA até o controle e avaliação da LOA. Ou seja, o ciclo ampliado, ele é tratado pela doutrina, ele vai falar de quê? De elaboração do PPA, aprovação do PPA, elaboração da LDO, aprovação da LDO, elaboração do projeto de LOA, análise do projeto de LOA e aprovação, execução orçamentária e financeira e controle e avaliação. Então, 8 etapas. O ciclo ampliado é de 8 etapas. Agora, o ciclo normal são de 4 etapas.
tá bom? Então, muito cuidado com esse detalhe que eu trouxe para vocês. O que a gente vai abordar aqui na aula? O ciclo de 4 etapas, que é o que cai em prova na maioria das bancas. A única banca que pode citar do ciclo ampliado, eu já falei para vocês que é o CESP, mas ela só vai citar que é um ciclo de 8 etapas e vocês vão considerar como correta, tá bom? Mas as outras bancas vão tratar realmente do ciclo da LOA, que é o ciclo de elaboração do projeto de LOA até o controle e avaliação. Mas vamos para a tela para a gente analisar cada um desses detalhes a partir de agora. Vamos lá, ciclo orçamentário. O que é que nós precisamos saber em relação a esse assunto? Primeira coisa, nós temos que lembrar que o ciclo orçamentário pode vir com o nome de processo também. Processo orçamentário. Nós temos que lembrar que esse ciclo orçamentário, ele é um ciclo, as bancas cobram isso também, ele é um ciclo flexível, um ciclo dinâmico. Por exemplo, quando o Poder Executivo ele está elaborando o projeto de LOA de 2025, ele está executando a LOA de 2024. Então, percebam que ele é dinâmico, ele não para, ele não é estanque. Isso aqui é questão de prova, tá, pessoal? Às vezes as bancas dizem assim, o ciclo orçamentário é estanque. Não é. O ciclo orçamentário, ele é dinâmico, ou seja, ele não para. Enquanto tem um poder fazendo um tipo de verificação do ciclo, tem ali outros fazendo ali a execução do orçamento e outros fazendo controle e avaliação. Então, perceba que ele é muito dinâmico. E é isso que a gente vai tratar a partir de agora. Quais são as etapas do ciclo orçamentário? Aí nós temos que lembrar que nós temos 4 etapas. E essas etapas, elas são divididas em a primeira etapa, em que o Poder Executivo elabora o projeto de LOA. E esse projeto de LOA, ele precisa ser encaminhado ao Poder Legislativo até 31 de agosto. Ok? E o que acontece aqui quando o Poder Executivo está elaborando esse projeto? Bom, ele vai consolidar as propostas dos poderes, por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo. Então, o Executivo, com a sua competência privativa de elaborar o projeto de LOA, vai consolidar as propostas dos demais poderes. Consolidou aqui, fez todos os ajustes necessários, ele vai encaminhar o projeto de LOA ao Poder Legislativo. Lembrando que a competência é privativa do Poder Executivo, sempre, porque a Constituição traz que é privativa do Poder Executivo, leis de iniciativas do Poder Executivo vão estabelecer PPA, LDO e LOA, ou seja, a LOA é privativa do Poder Executivo no momento de quê? De elaboração. Depois disso, a LOA vai, o projeto ainda, porque ela não foi aprovada, então nós temos aqui o projeto de LOA, ele vai passar por uma discussão, por uma votação e aprovação. Onde? No Poder Legislativo. Bom, pessoal, aqui no Poder Legislativo, o Legislativo vai discutir esse projeto de LOA e ele pode até mesmo alterar esse projeto, tá? Então, nós podemos ter uma alteração nesse projeto. E como é que o Poder Legislativo altera o projeto de LOA? Por meio de uma emenda parlamentar. Então, as emendas parlamentares é a forma que o Poder Legislativo tem para alterar o projeto de LOA. Aí, digamos que esse projeto foi aprovado e tem até o dia 22 de dezembro para ser aprovado. Claro que isso daqui é os prazos da Constituição, né, pessoal? Mas na prática, a coisa é bem diferente. Esse projeto, ele geralmente demora, às vezes passa para o próximo exercício e nós vamos ter uma LOA aprovada lá na frente. Mas vocês têm que lembrar dos prazos, então a gente vai colocar o prazo é até 22 de dezembro, que é o prazo trazido pela Constituição. Depois disso, pessoal, o que é que nós vamos ter? Aí nós vamos ter uma LOA aprovada. A partir do momento que eu tenho uma LOA aprovada, aí nós vamos entrar no que nós chamamos de execução orçamentária e financeira. E o que seria execução orçamentária e financeira? É aquele momento em que eu tenho uma LOA que vai arrecadar receita e vai, por exemplo, executar as suas despesas. Então, na execução orçamentária e financeira é onde a coisa acontece. É onde, por exemplo, o Poder Executivo vai financiar as políticas públicas, os demais poderes vão financiar, por exemplo, seus gastos públicos. É nesse momento que vai acontecer tudo isso, tá?
Então, nós temos a execução do orçamento. E a execução do orçamento ela vai acontecer entre 1º de janeiro a 31 de dezembro. Sempre, né? 1º de janeiro a 31 de dezembro nós temos a execução do orçamento. E é lá onde a maior parte do orçamento, que ele é gerido pelo Poder Executivo, a maior parte pelo Poder Executivo, nós temos aí a preponderância de participação do Executivo. Mas claro que os demais poderes também vão fazer o quê? A execução do seu orçamento. Então aqui é onde o dinheiro rola, tá? Então nós temos aqui o dinheiro sendo gasto nessa terceira etapa. Há uma preponderância de participação do Executivo, mas também os outros poderes, eles fazem seus gastos aqui na execução do orçamento. Vamos ter a arrecadação dos tributos, vamos ter a arrecadação de todos os tipos de receita, vamos ter, por exemplo, a execução das despesas e o financiamento das políticas públicas. Bom, passou dessa terceira etapa do ciclo, a gente fecha esse ciclo com a quarta etapa, que é justamente o controle e avaliação. E quando eu falo de controle e avaliação, nós temos aqui a participação do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo, segundo a Constituição, ele é o titular do controle externo, ou seja, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, fiscalizar principalmente o Poder Executivo, claro que ele vai fiscalizar todos os recursos dos demais poderes, mas o Executivo, eu cito o Executivo por quê? Porque é onde vai ter mais gasto, né? O Executivo é o que mais gasta, é o que tem mais, na verdade, recursos, porque é o que mais tem políticas públicas a serem aplicadas. Só que o Legislativo não faz isso sozinho, ele tem o auxílio de um órgão técnico, que é justamente os tribunais de contas, tá? Na União nós temos o Tribunal de Contas da União, nos estados nós temos os TCS, nos municípios nós temos também os TCS ou TCMs, tá? Então, isso daqui, aí nós temos o fechamento desse ciclo orçamentário. E o fechamento desse ciclo orçamentário, ele se dá com a prestação de contas do presidente da República, no caso da União, ou prestação de contas do governador. Então, percebam que a gente fecha esse ciclo com a prestação de contas ali do Poder Executivo. Uma coisa interessante que nós precisamos lembrar e que cai em prova muito é quanto tempo dura o ciclo orçamentário. Aí nós temos que lembrar que o ciclo orçamentário ele vai durar no mínimo 3 exercícios financeiros. Então não caia nessa, pessoal, porque tem banca que diz que o ciclo orçamentário ele vai ser coincidente com o exercício financeiro. Não vai ser coincidente com o exercício financeiro. Ele perpassa 3 exercícios financeiros. Então, sempre nós vamos ter um ciclo orçamentário que vai perpassar, no mínimo, 3 exercícios financeiros. E eu explico por quê. Vamos lá. Digamos que nós estamos no ano de 2023 e aqui nós temos o envio do projeto de LOA pelo Executivo até 31 de agosto. Esse prazo a gente sabe que está lá na Constituição. Aí o Legislativo vai analisar esse projeto de LOA e vai aprovar até 22 de dezembro de 2023. Acontece que em 2024 nós temos o quê? Nós temos a publicação da LOA, temos a programação financeira, que acontece no dia 31 de janeiro, e a execução do orçamento. Então aqui nós vamos ter, por exemplo, a execução de todo o orçamento. E essa execução do orçamento vai acontecer por meio da arrecadação da receita, que vai financiar as despesas públicas dentro do exercício financeiro. Mas aqui não termina o ciclo orçamentário não, pessoal. Por quê? Porque precisa avaliar se esses recursos foram bem aplicados. Então tem a etapa de prestação de contas do presidente da República, no caso da União, tá? Então temos uma outra etapa, que é a etapa de controle e avaliação. E ela vai acontecer o quê? No próximo exercício financeiro, ou seja, em 2025. Então, o que vocês podem tirar desse slide aqui é que, no mínimo, o ciclo orçamentário, ele passa por 3 exercícios financeiros, ok? Então, nós temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso é questão de prova, tá, pessoal? Cai muito em prova o período do tempo do ciclo orçamentário. Vocês colocaram que, no mínimo, são 3 exercícios financeiros. Vamos falar um pouquinho da primeira etapa, como é que ela acontece? Pois bem, a primeira etapa do ciclo orçamentário, ela começa, pessoal, vamos lá,
Vou colocar aqui todos os slides aqui para a gente começar aqui. A primeira coisa que vocês já sabem, a Constituição tem um prazo para que o Poder Executivo envie o projeto de LOA ao Legislativo. Esse prazo vocês já conhecem. Acontece que o Poder Executivo consolida o projeto de LOA, ou seja, ele consolida uma proposta e encaminha, mas ele precisa receber a proposta dos demais poderes. Pessoal, vocês concordam comigo que não tem como o Poder Executivo planejar a despesa do Poder Judiciário, planejar a despesa do Ministério Público, dos tribunais de contas? Por quê? Até mesmo, pessoal, a questão dos poderes, cada um dos poderes tem sua autonomia financeira, sua autonomia administrativa. Então, não tem como o Poder Executivo entrar nessa esfera. Então, o que vai acontecer? Os demais poderes precisam elaborar as suas propostas. Aí cabe ao Executivo fazer o quê? A consolidação e encaminhar ao Poder Legislativo, tá? E qual é o prazo dos poderes? Vocês já pararam para pensar que existe um prazo dos poderes? Existe. E onde é que está esse prazo, professora? Está lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a gente vai falar sobre ele a partir de agora. Olha só, se eu olhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, eu vou ver que o prazo é 11 de agosto. Então, até 11 de agosto, os poderes vão encaminhar suas propostas para quem? Para o Poder Executivo. A professora, esse prazo sempre vai ser 11 de agosto? Não, pessoal. Depende da LDO. Todo ano nós sabemos que publica-se uma nova LDO, né? Temos a LDO de 2024, tivemos a LDO de 2023, a de 2022 e cada uma vai ter um prazo para os poderes encaminharem suas propostas. Acontece que esse prazo, geralmente, ele está entre o dia 11 e o dia 15 de agosto. Por quê? Porque ali pode bater num feriado, numa coisa assim num dia de domingo, enfim, depende do dia, né, do ano. Então, fica ali entre o dia 11 e o dia 15, geralmente a LDO dá esse prazo para os poderes encaminharem suas propostas. Na LDO vigente, ou seja, na lei que saiu no final de 2023, que está vigente para 2024, aí nós temos esse prazo aqui do dia 11 de agosto, tá? Então, até 11 de agosto, os poderes, que é Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, eles vão encaminhar suas propostas ao Poder Executivo. Acontece que existe um outro prazo. E esse outro prazo, ele está previsto onde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Que prazo é esse? Voltando para mim, para a gente conversar mais um pouquinho. Vocês concordam comigo que não tem como os poderes fazerem o dimensionamento dos seus gastos sem saber como está, por exemplo, a projeção da receita? Gente, isso é muito importante. É como, por exemplo, você gasta na sua casa. Se você não sabe o quanto você vai arrecadar, fica difícil de você fazer uma programação do que você vai gastar. Então, os poderes, eles precisam saber da situação do país. Eles precisam saber de como está a situação do país para que eles possam, por exemplo, se programarem. Então, eles precisam saber da política econômica, de como está o crescimento econômico, como é que está a arrecadação, como é que está a projeção da arrecadação para os próximos exercícios, como é que foi, por exemplo, a consistência dessa arrecadação. Mas quem faz isso? Nós sabemos que é o Poder Executivo. Então, os poderes não fazem esse tipo de estudo. Eles fazem o quê? Seus gastos, ele faz judiciário, ele faz Ministério Público, eles fazem o que eles têm que fazer, que é justamente as suas funções. Então, cabe ao Executivo informar essas questões, até porque o Executivo é que arrecada. Nós temos a Receita Federal, os fiscos estaduais que fazem a arrecadação. Então, o Executivo é que controla todo esse aspecto da receita, todo esse aspecto da economia. E eles precisam, ou seja, ele precisa informar isso a quem? Aos outros poderes, Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, e ele vai fazer isso. Mas tem um prazo para que o Executivo encaminhe essas informações aos demais poderes. E esse prazo, ele está previsto onde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá. Então, a LRF, ela diz que
até 30 dias, ou seja, nós temos um prazo de 30 dias antes dos poderes encaminharem suas propostas para o executivo tem que mandar as projeções de receita para o ano seguinte. Então, perceba que o prazo é 30 dias antes dos poderes encaminharem suas propostas para o executivo. Isso é lei de responsabilidade fiscal, mais ou menos ali no artigo 12 da LRF vai estar falando sobre isso. Tá, aí pronto, passamos da primeira etapa do ciclo orçamentário, só olhando aqui para o relógio, passamos da primeira etapa do ciclo orçamentário, a gente entra na segunda etapa do ciclo orçamentário. Nessa segunda etapa do ciclo orçamentário, nós temos o quê? O poder legislativo analisando, avaliando o projeto de LOA, tá? Então, ele vai analisar e ele vai avaliar o projeto de LOA, ok? E durante essa análise e verificação do projeto de LOA para aprovação do projeto, ele pode também fazer o quê? Alterar esse projeto. Sim, o Poder Legislativo ele pode alterar o projeto. E ele vai fazer isso por meio de quê? De emendas parlamentares. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, pessoal, aqui na segunda etapa do ciclo orçamentário, nós temos o poder legislativo analisando, discutindo e aprovando o projeto de LOA. Acontece que, durante esse período, ele também pode propor alguma alteração. Então, ele pode propor o que nós chamamos de alteração ao PLOA, ao projeto de LOA. E essa alteração ele pode fazer tanto do lado da receita, ou seja, em relação às receitas do projeto de LOA, como ele pode fazer emenda do lado da despesa. Então, nós podemos ter emenda parlamentar que envolve o assunto sobre receita pública, ou seja, alterar as estimativas da receita pública no projeto de LOA. E nós podemos ter emendas parlamentares querendo alterar no projeto de LOA as despesas públicas. Quem pode fazer isso? Qualquer parlamentar pode propor uma emenda, ok? Acontece, pessoal, que as regras, os requisitos para se propor e aprovar uma emenda, para se aprovar uma emenda para a despesa, ela está prevista lá no artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Para as receitas, está previsto onde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, existem regras diferentes. Por exemplo, se um parlamentar quiser alterar uma estimativa de receita, ele tem uma regra muito mais restritiva na LRF. Mas se um parlamentar quiser alterar um gasto público, ou seja, uma determinada despesa pública por meio de uma emenda parlamentar, a regra vai ser, os requisitos vai ser lá na Constituição, no artigo 166, parágrafo 3º da Constituição. Bom, qualquer parlamentar pode propor essa alteração de emenda. E isso vai ser encaminhado para quem, pessoal? Para a Comissão Mista de Orçamento. Que raios é Comissão Mista de Orçamento? Comissão Mista de Orçamento é a comissão permanente de deputados e senadores, que é composta ali por 40 membros que vão votar as emendas. E quando eu estou falando aqui, pessoal, de ciclo orçamentário, a gente está falando do ciclo orçamentário da Constituição, ou seja, o ciclo da União, tá? Então, da Administração Pública Federal, da LOA Federal, tá? Os estados e municípios também têm seu ciclo orçamentário, tem que obedecer essas regras da Constituição para a União, tá bom? Mas aqui nós vamos tratar, por exemplo, de Congresso Nacional, de Presidente da República, porque esse é o contexto da própria Constituição, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos a CMO fazendo isso. A CMO, ela é composta, como falei para vocês, de deputados e senadores. E essa comissão, nós podemos dizer que é a comissão técnica permanente de deputados e senadores que vão analisar ali as propostas orçamentárias. Então, vamos lá. E o que é que essa CMO, essa Comissão Mista de Orçamento, analisa? Ela vai analisar as emendas, tanto de receitas quanto de despesa pública.
Então, ela vai trazer, por exemplo, essa análise, ela vai trazer com base em algumas condicionantes, ou seja, não é uma análise política, é uma análise técnica. Então, nós temos aqui não uma análise política, mas uma análise muito técnica. Então, muito cuidado com isso. Então, quando a CMO estiver analisando uma emenda parlamentar, essa análise é técnica, ela vai verificar condicionantes. Para a Receita, essas condicionantes estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para as despesas, essa condicionante está onde? Na Constituição, tá? Mas o que seria CMO? Vamos falar de quais são as competências da Comissão Mista de Orçamento. Então, vamos lá. A CMO, o que a CMO faz? Ela vai examinar e emitir parecer. Por exemplo, ela emite parecer sobre PPA, projeto de PPA, LDO, LOA, créditos adicionais. Ela examina e emite parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais, que são aqueles planos que a gente chama de longo prazo. Ou seja, o Plano Nacional de Educação, que são planos ali de 10 anos. Então, ela também ela examina e emite parecer sobre esses planos também. Ela também exerce o acompanhamento e a fiscalização do orçamento e ela examina e emite parecer também sobre as contas apresentadas pelo presidente da República. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que quando ela está examinando e emitindo parecer sobre o projeto de LOA, ela está atuando na segunda etapa do ciclo orçamentário, ok? Quando ela está exercendo acompanhamento e fiscalização do orçamento, ela está na terceira etapa do ciclo orçamentário, ou seja, a LOA está sendo executada e ela está acompanhando de forma concomitante a execução dessa LOA. Isso é a terceira etapa do ciclo orçamentário, que é a etapa de execução orçamentária e financeira, ok? Mas, pessoal, ela pode também emitir parecer sobre a prestação de contas do presidente. E quando a gente fala de prestação de contas do presidente da República, nós estamos na quarta etapa do ciclo orçamentário. Isso mostra pra gente o quê? É que a CMO atende a primeira etapa do... a primeira não, tá? Desculpa. A primeira é a única que ela não vai atuar. Ela está na segunda etapa do ciclo, ela está na terceira etapa do ciclo e ela está na quarta etapa do ciclo orçamentário. A única etapa que a CMO não vai participar é da primeira etapa do ciclo orçamentário, ok? Mas as demais etapas a CMO participa. E qual é o trâmite legislativo de aprovação de uma emenda parlamentar? Bom, pessoal, as emendas, elas serão, segundo a Constituição, elas serão apresentadas na comissão mista, ou seja, CMO, que vai emitir um parecer e depois que a CMO emite esse parecer sobre as emendas, essas emendas vão ser apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Então, primeiro tem uma verificação das emendas por meio da CMO, que ela vai ser apresentada lá. Depois tem uma apreciação política lá no plenário, nas duas casas do Congresso Nacional. Mas e aí? O que seria alterar uma receita pública? Como é que eu altero uma receita pública? E eu falei para vocês por meio de uma emenda parlamentar da Receita. E eu disse mais, essa regra está onde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu vou dizer o artigo. Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 1º da LRF, vai dizer o seguinte, olha, no caso de reestimativa de receita, ou seja, alteração da minha estimativa de receita pelo Poder Legislativo, porque quem vai fazer a emenda? O Poder Legislativo. O que vai acontecer? Só poderá ser emendado, ou seja, o Poder Legislativo só pode fazer emenda se acontecer algum tipo de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então, a LRF ela é muito restritiva em relação à receita. Até porque, pessoal, faz sentido. A projeção da receita ela é estudada por muito tempo pelo Executivo.
Então, o legislativo mudar uma projeção de receita, que quem tem a expertise, que tem o know-how de verificar a receita é o Poder Executivo, não faz sentido o legislativo estar mudando a estimativa de receita, não. E é por isso que a LRF diz, olha, só vai mudar se acontecer um erro grave de ordem técnica ou legal, tá bom? Então, vamos lá. A emenda, então, em relação à receita, ela é bem mais restritiva, como eu falei para vocês. Ok, mas como é que altera uma despesa pública? A gente viu a receita agora, que é a LRF que traz, mas como é que se altera a despesa pública? A despesa pública também vai ser alterada por meio de emenda parlamentar. E a regra para alteração, as condicionantes para alteração de uma despesa pública, está prevista lá no artigo 166, parágrafo 3º da Constituição de 88. Lá vai dizer que as emendas ao projeto de LOA, ao PLOA, projeto de LOA, que está na segunda fase do ciclo orçamentário, ela só poderá ser aprovada, ou seja, essas emendas só podem ser aprovadas se compatíveis com o Plano Plurianual e LDO, e isso faz todo sentido, porque a LOA, ela precisa ser compatível com PPA e LDO. Se a LOA precisa ser compatível, o Poder Executivo, ele tem que verificar isso quando estiver fazendo o projeto de LOA, é óbvio que as emendas ao projeto de LOA, ou seja, a alteração do projeto de LOA na segunda etapa do ciclo orçamentário, precisa também ser compatível com o quê? Com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas não é só esse requisito não, tá? Nós temos também como requisito necessário que o parlamentar que propor essa emenda indique os recursos necessários para a anulação de despesa, ou seja, os recursos necessários. E a Constituição só permite por meio de anulação de despesa. Então, o parlamentar precisa indicar os recursos necessários e só pode ser por meio de anulação de despesa. Mas como é que funciona isso, pessoal? É o seguinte, vocês já pararam para pensar que se o parlamentar não tiver uma fonte de recurso e ele não puder anular uma despesa, ele vai crescer demais esse orçamento? Imagina aí um parlamentar dizendo, eu vou botar uma emenda aqui, coloca 1, 2, 3, digamos que o orçamento é 100, e um parlamentar queira colocar 70 de emenda, vai ficar 170. Esse orçamento vai inflar. Então, a Constituição traz um mecanismo para a gente não inflar esse orçamento, porque o Executivo fez um planejamento, fez toda aquela elaboração para que o Legislativo infle esse orçamento? Não pode. Então, é por isso que a Constituição diz o seguinte, olha, para se ter uma emenda parlamentar, eu preciso anular uma outra despesa. Porque se eu anulo uma outra despesa que está naquele projeto, eu vou deixar a coisa o quê? Alinhada, não vai aumentar dos 100. Eu vou ter uma emenda? Vou, mas eu vou anular uma despesa aqui. Então, perceba que é somente por anulação de despesa. A única forma de ter uma emenda parlamentar é por meio de anulação de despesa. Só que a Constituição diz o seguinte, olha, não pode ser toda despesa, não. Tem despesa que você, legislativo, não pode anular. E quais são essas despesas? Vamos ver agora. Não pode anular dotação para pessoal e seus encargos, não pode anular serviço da dívida e não pode anular as transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e Distrito Federal. Então, percebam que o parlamentar pode até propor uma emenda, só que essa emenda só vai ser aprovada se compatível com PPA e LDO, ele indicar a fonte de recurso e só pode por meio de anulação de despesa, que a gente viu agora, e ele não pode, por exemplo, mexer com a despesa do servidor público, ele não pode mexer com a despesa da dívida, porque se ele mexer com a dívida vai aumentar muito a dívida pública por causa dos juros, e ele não pode mexer também com as transferências constitucionais para os estados e municípios, porque essa receita nem sequer é da União. Esse recurso tem que ser transferido para os estados e municípios. Então, não pode mexer nesse tipo de recurso, tá bom? E essas são as condicionantes da Constituição para a despesa. Bom, ok.
Mas o Poder Executivo, ele também pode propor alteração ao projeto de LOA? Aí a gente tem que dizer que sim. O Poder Executivo, ele também pode propor alteração ao projeto de LOA. E ele vai fazer isso por meio de quê? De uma mensagem ao Congresso Nacional. Então, se o Executivo se arrependeu ou quer mudar algum tipo de despesa no projeto de LOA, ele manda uma mensagem ao Congresso Nacional, até porque o projeto está lá no Congresso. Mas tem uma condicionante também. A Constituição fala que ele só pode propor alteração enquanto não iniciada a votação na comissão mista. Cuidado, não é discussão. Às vezes as bancas colocam enquanto não iniciada a discussão. Mas aqui é enquanto não iniciada o quê? A votação, onde? Na comissão mista, da parte que ele quer alterar. Ou seja, da parte cuja alteração é proposta, ok? Então, o presidente da República, ele poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos, ou seja, no projeto de LOA, enquanto não iniciada a votação onde? Na comissão mista, daquela parte que ele quer alterar. Então, se nós tivermos aí o Executivo tentando alterar o projeto de LOA, ele manda a mensagem ao Congresso Nacional. Se aquela parte que ele quer alterar não foi ainda votada, aí sim ele pode encaminhar essa mensagem ao Congresso Nacional, tá? E só envolve aquela parte que ainda que ele quer alterar, ou seja, aquela parte que ele quer alterar não foi votada, então ele pode encaminhar essa mensagem, tá bom? Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente continua ciclo orçamentário na próxima aula. Então, a gente para por aqui. Na próxima aula eu já inicio o assunto falando, por exemplo, dos percentuais das emendas parlamentares e a gente vai para a execução orçamentária e financeira, ok? Então, essa primeira parte ficou bem bacana. Nós temos aí 40 minutos de aula e na próxima aula a gente vai falar sobre a parte de percentuais das emendas parlamentares, os tipos de transferências de emendas parlamentares, execução orçamentária e financeira e controle e avaliação, tá? Então, aguardo vocês aí na próxima aula sobre ciclo orçamentário e acompanhem no canal aí que a gente vai colocar muita coisa legal aí, muita novidade ao longo da semana, tá bom? No mais é isso, agradeço demais a paciência de vocês, a presença de vocês aqui no canal e espero ter ajudado bastante aqui com o ciclo orçamentário. Com certeza, o assunto que eu dei aqui é assunto de prova de concurso. Vocês vão ver que vai cair em muitas provas que vocês vão fazer. Então, acompanhe que a gente vai terminar esse assunto na próxima aula, tá bom? No mais é isso, muito obrigada a todos e um beijão, tchau, tchau!